Aí está, bom dia pessoal. Sexta-feira, 12 de setembro de 2025, agora são exatamente 11 horas e 29 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, dê seu like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isso, mas o que estão se trancando já aqui, tchê? Mas já estão se trancando aqui. O senhor da Espin não consegue passar aqui, porra. A Kombi tá fazendo a entrega dele e o rapaz da Espin ali se trancou. Enfim, né? Cada um que parece dois. Vamos lá, que belo dia. Olha só, senhores. Céu azulaço. Coisa mais linda, azul celeste. Uma delícia para se trabalhar, né? Sexta-feira. E já foram quase 10 minutos de puro desaforo até trocar a primeira corrida, que não deixa de ser um desaforo. Buscar 2,3 km a partir de agora para levar ali para o bairro do Cristal. Enfim, tá chamando como se não houvesse amanhã. O negócio é ter paciência para pegar a boa. Pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés! Daí tô aqui na sinaleira da Vila Nova para buscar ali na Tino Superti. A moça cancelou, desistiu de mim. 13h71 e na mesma hora entrou uma de 35 para buscar ali no Alphaville. O problema é que tem que entrar dentro do condomínio. A Vitória ainda não mandou a casa, mas eu vou fazer. 30... Cancelou também, Vitória também cancelou, também não gostou da minha cara. Que loucura! Essa aí não vai pagar nada porque eu nem me movimentei. Tava na sinaleira aqui quando cancelou a anterior. Aceitei a corrida, tava em direção. Até vou. Aqui, ó, tô 20 pila pra Luiz de Camões. A Drual do Novo Correio, onde é essa? Ah, é aqui na Jardim das Palmeiras. Vamos dar. Fazer um retorninho aqui na Panvel. Parece que os guris prepararam justamente o terreno pro retorno, ó. Uma rampa lá, outra rampa aqui, parece direitinho pra tu fazer o retorno. Enfim, até melhor assim do que assado. Essa aqui vai para Luiz de Camões, 20 pila no Comfort. E antes eu tinha que entrar no condomínio. Eu até ia entrar, era 35 pro TJ. Só que eu tenho certeza que o anjinho do mal ia dar uns gritos na minha cabeça, que eu ia passar raiva, né? Porque ali no Alphaville eu entrei umas 2 ou 3 vezes só na minha história. E todas as vezes o Alphaville e o Terraville são terríveis no sentido de acesso, né? Tu demora porque tem que fazer cadastro, não sei mais o que. E os guris são tudo amarrados, os guris no caso da portaria, ficam te perguntando um monte de coisa, passam um rádio, e depois sem contar que lá pra dentro é gigante. Então, raramente eu faço essas corridas de entrar em condomínio, né? Quando eu já identifico de cara, nem vou, nem busco. Mas essa aqui eu ia buscar pra me tirar daqui, porque eu já tive 10 minutos ali, praticamente. A gente cancelou de novo. Terceira corrida que eu recebi, terceiro cancelamento. O que será que tá acontecendo? Puta que pariu, agora não tem nem onde parar aqui na Vicente Monteja. Tem que rodar vazio por aqui, tia. Ah, que merda, o que tá acontecendo? 3 chamadas, 3 cancelamentos, assim, por parte do passageiro, eu em deslocamento pra buscá-los. Será que tem uma sombra aqui? Eu vou parar nessa sombra, porque não tem porque rodar vazio aqui nessa região sem saber pra onde ir depois. Ah, que merda, cara. Vou ligar o X, que eu tô com o X desligado. Vai embora daqui o quanto antes. O oitavo colocado é o Bragantino com... Vamos ver se eu consigo buscar agora, embarcar no caso. Se a Cristine não desiste de mim. Tocou pra buscar aqui na rua do lado do Cafofo, ali no beco do lado do Cafofo, pra levar pra Vasco. 20 pila, Vasco da Gama, 20 pila. Ah, eu fiquei pensando, nunca aconteceu assim comigo. Na sequência, uma depois da outra, cancelamento por parte do passageiro. Espero que não seja nenhum bug no aplicativo ou com a minha conta ou qualquer coisa parecida. Que eu tenha tido a infeliz coincidência de pegar 3 passageiros que não sabem o que estão fazendo na vida. Não sabem pra onde vão, ou não esperavam que eu estivesse tão perto. De repente é isso, né? Se bem que o Alphaville tava dando 7 minutos pra buscar. Aquela lá do Jardim Vila Nova tava dando 8 minutos pra buscar quando eu recebi a corrida. Essa aqui não, essa aqui é 4. Já tô quase chegando, por sinal. Enfim, se embarcar a Cristine, que também é no condomínio, mas esse não precisa entrar.
Esse não precisa entrar, é pertinho, é curtinho. Daí eu vou levar para Vasco da Gama 20 pilas e começar meu dia de trabalho de hoje. Depois de quase 20 minutos batendo cabeça. E eu só ganhei até agora 3,71, que foi o valor do cancelamento da corrida do Jardim Vila Nova que eu recebi. E nada mais. Delícia de viagem. Senhora muito querida, muito gente fina, me chamando de Dani. Quando ela viu meu carro, ela fez assim: oh! Sabe aquela cara de surpresa assim: oh! O teu carro parece um outdoor, Dani. Que coisa linda, não sei o que, patati patatá. Daí quando eu leio a frase, essa vida é uma merda, tem na plaquinha ali escrito: essa vida é uma merda, mas é boa pra caralho. Tu sabe que o meu irmão tá numa fase dessas também? Eu assim, como assim? Porque ele era muito bem, estou no lado esquerdo da Ramiro. Ok, entendi, Mariana, eu sei onde tá. No 1215 ali, do lado da onde um dia eu trabalhei, há não muito tempo atrás. Não, eu trabalhei no 1215, exatamente. Não, 1221. 1221. O escritório era no 1221. Passou. 1215 é o prédio aquele que tem um L, tem uma saída para Ramiro e outra saída para Independência. Mas enfim, ela contando que o irmão dela um dia quebrou na vida também, comprou um BID e é motorista de aplicativo e outro tempo. E outro dia ele estava reclamando da vida e de repente ele se deu conta que essa vida é uma merda. Assim, com outras palavras, mas que é boa pra caralho. Pegar a segunda corrida do dia então aqui, 18 pilas aqui na Ramiro para levar pra Costa, no Benito de Deus. Parou. E aqui na Ilhota. Você conhece a Ilhota? Procurar uma sombra, na verdade, ver se eu acho uma sombra para esperar uma corrida aqui. Larguei a última na Getúlio. Aqui quase esquina com a rua assim aqui da entrada para Ilhota. Ilhota é esse loteamento que tem aqui num triângulo formado entre as avenidas Ipiranga, Getúlio Vargas e Aureliano, onde fica o ginásio Tesourinha. Atrás do Tesourinha, para quem está passando pela Aureliano, tem a Ilhota. Um dia de fato isso aqui foi uma ilhota cercada por água, né? Até que canalizaram o dilúvio, né, em sentido reto em direção à Guaíba, como a gente vê hoje. Antigamente ele vinha por aqui, passava ali onde a Travessa Pesqueiro, sabe a Travessa Pesqueiro? Ela tem esse nome porque ali era um pesqueiro, né? Tinha um barranquinho ali, o pessoal pescava por ali. E ele ia margeando a João Alfredo, se não me engano a João Alfredo era a praia. Isso estou falando lá atrás, né? Antes de aterrarem, né? Aqui o bairro Praia de Belas, enfim, até lá a região do Beira Rio. E aqui, se eu não me engano, na Ilhota, nasceu Lupicínio Rodrigues, aquele mesmo cantor e compositor, o compositor do hino do Grêmio, né? Lupicínio Rodrigues, e de várias outras músicas, canções Brasil afora aí. Ele estourou a bolha, não ficou só aqui em Porto Alegre. E o pessoal da Ilhota, isso aqui acho que era se eu não me engano era um quilombo ou qualquer coisa parecida. Ele em algum momento ele foi removido para Restinga, quando criaram a Restinga, há uns 50 anos atrás. E deu origem a população que saiu daqui, que retiraram daqui, que transferiram daqui, foi levado lá para Restinga. Enfim, é bem mal e finalmente tocou, vamos dar ali. Pegar aqui no André Belo, levar ali pro trade 50 da Ipiranga. Desculpa a fala assim meio perdida, sem muito embasamento, mas tudo isso que eu falei sobre a Ilhota é o que eu sei na minha cabeça. Eu não me preparei para este take. Esse vai ser um conteúdo que um dia, quando eu sair Brasil afora, eu pretendo fazer, né? Só que devo me preparar, é claro. Chegar em Santa Maria, por exemplo, eu vou tentar trazer uma breve história ou qualquer coisa parecida, uma abordagem da cidade de Santa Maria e trazer para quem tem curiosidade. Quando chegar na cidade de Chapecó, vamos falar rapidamente como é a origem e não sei o que, do que vive o povo de Chapecó, e assim vai, né? Eu pretendo trazer esse tipo de conteúdo.
além da minha viagem, além da minha experiência como motorista aplicativo pelo Brasil inteiro, pelo Brasil afora, né? Enfim, e agora eu poderia ter estudado a respeito, né? Ter lido duas páginas de Wikipedia e com certeza eu teria dado mais detalhes sobre a ilhota. Mas eu vou tentar fazer isso como teste também aqui em Porto Alegre, trancando o cruzamento, ó. Trancando o cruzamento, senhora. A senhora não tá vendo que a senhora tá no meio do cruzamento? Enfim, falta de educação tem em tudo que é lugar. 20 para 1 da tarde. O cara vem buscar na Assis Brasil, depois de parar 4, 5 minutos numa sombra, por uma corridinha de merda. Acho que localização errada. Ok, entendi. Sim, com certeza. Ela tá lá no lado par e chamou aqui do lado ímpar. Ela marcou 2487, ela tá lá do outro lado, ó. Do lado da Magalu que tem ali. Já vi a velha, mas ela não... Estou na frente da confeitaria Delícias. Exatamente ela. Oi! Eu tô aqui, ó. Tá me vendo? Do outro lado da avenida. Tu não sabe brincar, tu não desce pro play. Não sabe usar o aplicativo? Só sabe clicar e pedir carro e vai, sabe? Aí o aplicativo joga pro outro lado. Que nem uma barata tonta lá. Enfim. 1h18 da tarde. Vamos ver se eu fecho o hat-trick agora. Daí eu fui buscar no... Cancelei a dona Sandra, que tava lá do outro lado da confeitaria Delícias da Assis Brasil. Ele tocou no Valig 32 pilinhas pra Umbu, na Alvorada. E sabe uma coisa? Faz muito tempo que eu não vou na Umbu. Acho que eu fui umas 2, 3 vezes, sabe? Vamos lá, vamos dar aí, né? Hoje é dia de sexta-feira e tal, tem movimento, aquela coisa toda. E aqui é uma linha reta, só tem trânsito, né? Mas é uma linha reta daqui até a Alvorada, só ir pelo fluxo, seguir os caminhões e os ônibus. Daí, PPP era o passageiro, convidado do Alex. Não apareceu. Depois que eu cancelei, que eu tava pensando pra onde eu ia, apareceu uma senhora. Sem a comissão de frente. Enfim, o resto da resenha. Parei na lateral na Francisco Traia, na lateral do shopping. E agora vamos ver se eu embarco. Não vi o nome da pessoa. Aqui na Clínica Salute, lá pra Venceslau, 38 pilinhas. Venceslau Escobar, na Zona Sul de Porto Alegre. Enfim, se eu não embarcar ela, eu vou pedir gol no Fantástico. Feito então, trouxe as duas moças pra cá. Uma delas inclusive fez uma piadinha. Dá pra tirar um cochilo, se dá. Aproveita e tira um cochilo que nós vamos deslizando pela orla. Baita viagem, passeio na verdade. Um passeio, ganhei quase 40 pila pra passear pela orla de Porto Alegre. Maravilhosa por sinal. E agora eu vou... Trouxe aqui pra Venceslau, quase na rótula com a Diário de Notícias aqui. Eu vou aqui no posto BR que tem na Icaraí. Se não tocar até ali, pro combo, né? Aquele combo. Não vou abastecer ali. Eu vou mijar e almoçar. Eu já tô com fome, agora são 2h03 e tô me mijando só pra não passar batido. Christian Rafael, acho que já peguei esse passageiro. Não me é estranho essa combinação de nomes. Feito, almocei 2h17. Quase o tempo inteiro com o comfort ligado, tocou 3 mínimas pra buscar longe. Todas recusadas com sucesso. Liguei X e desaforo vieram de balde, sabe? Daí o cara tem que escolher o que? Destino, né? Então bora buscar o Christian Rafael aqui no Barra. Tá fazendo um desaforo em direção ao centro. Rua dos Andradas 755. Enfim, 2h18 da tarde. Até que deu bom, mas o Lourenço tá lá no meio da praça da Alfândega. Será que ele vai... Será que ele pediu errado, que nem a dona Sandra também? Lourenço é nome de jovem. Eu espero que os jovens sejam mais antenados. Só espero, né? Porque tem cada jovem boca aberta aí. Vamos combinar também, né, tia?
20 para as 3 da tarde, então deu bom. Cheguei aqui enquanto os dois se arrastavam para sair. Pensam os caras, se arrastaram para entrar, se arrastaram para sair. Acho que estão de virada. Se estão de virada, não deveria estar no shopping, né? A cara de ressaca os dois. Enquanto eles se arrastavam para sair do carro, tocou uma green, né? Uma corrida green. Tudo verdinho pelo Gigo. Aqui no Banrisul, Roda Júnior, para levar ali pro Menino Deus. Só que detalhe, o PIN do Lorenzo tá no meio da Praça da Alfândega, como se eu tivesse pedido de lá e o aplicativo indicou o Banrisul, né? Então para isso eu preciso finalizar agora esse take e me orientar. Feito, já emendei, já finalizei mais uma viagemzinha verdinha aqui para API. Eu não sei como é que chama essa vila aqui. Aqui não sei se é cruzeiro ainda. É considerado cruzeiro? Não. Ursa Maior? Talvez seja Ursa Maior, né? Tem um nome, Pedreira, né? Eu acho que é Pedreira. Quem que souber da região aqui, que mora na região, deixa no comentário. Aqui no final da Orfana, Rua Arapeí, tem essa vila e eu não sei se ela tem um nome específico, só por curiosidade mesmo. Peguei então a moça ali na José de Alencar e trouxe pra cá. Logo depois que eu deixei o Lourenço, deu tudo certo. Era erro do GPS mesmo, ele tava paradinho na frente do Banrisul esperando com o braço esticado. Vim pra cá agora. E agora eu não sei o que vamos fazer. Vou subir um morro, parar na frente da Pampa, na frente da... isso que eu queria comentar, por isso o take. O pessoal não tava fazendo X, né, pelo jeito. O casal reclamou que fazia 20 minutos que tava procurando carro no X. Daí pediram no Comfort e eu aceitei de primeira a corrida. E nas poucas oportunidades que eu tive com o X ligado hoje, foi só desaforo valendo, sabe? Tu sabe, né? Tu sabe. E o Comfort tá ok, nada demais também. Tá ok, né? Dá pra fazer e tal. Nada de extraordinário, mas o fato é que o X tá... O pessoal tá desistindo de fazer X, de fato, né? Acho que tá fazendo 99 ou Comfort, né? O X não estão fazendo mais. Tá foda, tá feio o negócio pro lado do X. E os passageiros já estão sentindo a falta de motorista. É a consequência, né? Isso aí é oferta e demanda. A gente vai onde está o dinheiro e o passageiro vai atrás do motorista. Não tem jeito. Enfim, já era para ter tocado. Tô só no Comfort mesmo, dentro da vila, já era para ter tocado. Não tocou. Eu vou parar ali no paradão do Parete ou do Paretê, não sei como é que se pronuncia. Aqui é esse condomínio que tem à minha direita aqui, bem em frente à Rede Pampa, que é esse primeiro prédio à esquerda, e da Uniriter, ó. Não, primeiro é a Uniriter e lá depois é a Rede Pampa. Aqui em cima no Morro Teresópolis. Aí tá certo, né? Tá aí, ó, ponto de táxi, perfeito. É exatamente aqui que eu vou ficar, do jeitinho que eu gosto. Feito, 2 corridinhas depois, tô aqui na São Mateus, bairro Jardim do Salso, quase esquina com a Jerusalém. Primeiro peguei a Azul, duas velhas. Não, a Isabela era novinha. Peguei a Azuleika, carro da Liga Cop Kicks. Primeiro peguei a Dona Zuleika, uma senhorinha muito querida, lá na Clemenciano Barnaschi, Teresópolis. Levei lá pra PUC, esse hospital. Daí na sequência eu peguei a Isabela no próprio hospital, só que no centro clínico, e trouxe aqui para São Mateus. Detalhe, o ciclista, o rapaz, não consegui perguntar o nome dele, tava um pouquinho distante assim, mas gritou: "Aí, Daniel, vai a merda, não sei o que, babá." Ali na Teresópolis, quando eu tava parado numa sinaleira, um rapaz ciclista, todo fardadinho de ciclista, sabe? Capacete, malha, camisa de corrida, equipe Strava, pode ser? Ou tô errado? Tu, meu bruxo, que me abordou ali na Teresópolis, bem naquela rótula ali.
Deixa teu nome aí. Eu não sei se já tinha sido abordada por ciclista nesses dias aí de adesivagem. 9 pilas pra onde? Estácio de Sá. Cheguei aqui na Nazaré. Vamos dar-lhe a merda. Perninha do Anchieta agora. Eu peguei o Matheus pra levar pro Anchieta. Daí cheguei ali, peguei o Bernardo pra levar pro Iguatemi Corporate. Daí vieram 3 piá de merda. E daí tocou a Luísa no Iguatemi Shopping pra levar adivinha pra onde? Anchieta. 3 corridinhas, mais ou menos, uma meia hora, 40 pilas. Que delícia, né? Assim tinha que ser sempre. Coisa boa. Rapidinho, tá com uma dinâmicazinha 2, 3. Essa última, por exemplo, foi 12 pila pra vir do Iguatemi pro Anchieta. E quando eu levei da Anchieta, foi 11 pila pra andar 1 km do Anchieta pro Iguatemi Corporate. E mais 10 pila, então não deu 40, tô exagerando, 33. 10 pila a viagem que eu vim lá da Teixeira Mendes pro Anchieta pra trazer o Matheus. Esse quase que ficou a ver navios. Demorei quase 10 minutos pra chegar porque peguei a rua errada. 241454 Trend 24 de outubro. Agora tu veio, vamos dar. Mais uma encaixada com sucesso. Hoje tá delícia, sabe? Teve um comentário que me deixou de cara outro dia. Acho que foi no vídeo de terça-feira. Acho que foi no vídeo de terça-feira que eu tava empolgado, o movimento tava bom e tal, não sei o que, e o cara dizendo que eu era escravo da Uber. Eu tava fazendo propaganda da Uber, que eu era escravo porque eu virei diamante, porque eu aceito tudo. De graça, assim, sabe? De graça, assim, de graça. Como se tá ruim pra ele, tem que estar ruim pra todo mundo. Não pode estar bom pra alguém. Daí eu me dei conta assim, cara, cada vez mais eu tenho que ler cada vez menos, ou pelo menos dar atenção para as redes sociais, para comentários de redes sociais. Que puta que pariu que tem de gente com tempo para não falar bobagem. O que tem de gente com tempo e desocupada para entrar em rede social e ficar xingando gratuitamente, né? Mas enfim, tá gostoso hoje, mais um dia bom de trabalho. Tudo encaixando direitinho, os preços estão ok e nada demais, e bons ouvidos para isso. Agora são 10 para 5 da tarde, estou indo aqui no posto da Patrocínio com a Loureiro para abastecer, que eu não tinha abastecido ainda hoje. E antes que comece a putaria, eu ainda teria gasolina para mais umas 2 horas de trabalho. Mas vai ter dinâmico hoje, o dia tá bom, tá movimentado, tá tocando. Já tem uma dinâmicazinha, na verdade, 4, 5 pila. Então parar rapidão aqui, resolver essa questão. Vai ser pit stop, que nem foi aquele dia. Eu parei aqui, o rapaz, papum, quando eu vi já tava com o tanque abastecido. Talvez não dê tempo de mijar. Tocou 60 pila para 40 minutos aqui na Padre Cacique para Restinga. Tu iria? Eu não vou. Depois tocou R$53 também da Padre Cacique para Costa e Silvia. Silvia não, Costa e Silva. Costa e Silvia é bom, né? Tu iria? Eu não vou. Ele tocou 27 também na Padre Cacique pro Jardim do Salso. Tu iria? Eu vou. Pela gasolina, diz ele. Segura. Peguei a senhora lá no Salso. Depois que eu deixei a moça que eu peguei na Padre Cacique, trouxe aqui para Alberto Bins. Agora tô parado no ponto de táxi do Hotel Plaza São Rafael, só para não passar batido. Ela tocou 2 São Francisco, eu não quero ir para São Francisco. E uma para Vila Jardim, que eu também não quero ir para Vila Jardim, muito longe e fora do eixo. São Francisco é fora do eixo e Vila Jardim é muito longe. Agora tem que fazer corrida de no máximo 2, 3 km daqui pro Travesseiro, nada mais. São Beto vai falando, diz que 33 pila. De novo a mesma corrida, só tem essas 2 corridas.
Rua Itapema, lá na Vila Jardim. E as outras duas que tocou antes, São Francisco. Ele entrou e disse: ah, sou da mesma filosofia que tu. Essa vida é uma merda mesmo, mas é boa pra caralho, diz ele. E daí veio falando sem parar. Disse que foi numa seita hoje de tarde, a convite de uns amigos. Não quis falar o nome da seita. Contando uns papos sem pé na cabeça, sabe? Desde do nada, quando finalizou a corrida, aqui pra pagar a gasolina da viagem. Que delícia, né, cara? 10 pilinhas assim como quem vai a merda. Imagina se fosse sempre assim. O cara paga a corrida e não deixa o valor do combustível. E eu não gastei 10 reais de combustível pra fazer essa corrida, bem capaz. Peguei no salso, trouxe pra cá, acho que era 8 km. Deve ter gasto 1 litro. Menos de 1 litro, na verdade. Uns 800 ml de gasolina. Ó, o G02, ó. Parou aqui na minha frente, ó. O G02. Por que não tá tocando pra mim? É o segundo que pega na minha frente. Ah, é porque eu tô direcionado pro Pedro Ivo 855. Então eu só vou pegar a corrida nesse trecho. Enfim, 6h10 da tarde. E o estagiário não quer mandar a corrida pra mim. Deixa eu contar pra vocês. Aconteceu uma situação que nunca tinha acontecido comigo ao estar parado em um ponto de táxi, né? Tava parado no ponto de táxi do Plaza, como mostrei pra vocês ali no take anterior. E chegou 2 senhores. Já fui puxando a porta de trás dele, olhou de novo, sim. Ainda na rua, eu tava com as portas destravadas. 25 pra onde? Alberto Barbosa, não. Vila Jardim de novo, não. Eu não quero Vila Jardim. E daí ele viu que eu me assustei, né? É táxi ou é Uber? Isso não é Uber. Ah, eu achei que fosse táxi. Isso não. Mas se chamar, tu pega. Se tu chamar e cair no meu, eu pego, não tem problema. Daí ele sacou o celular. Eu fiz de conta que eu aceitei uma corrida aqui. Só fiz um movimento, não é levar, né? Assim do nada. Ele assim, ó, a viagem tem uma parada na 7 de setembro, destino ao Parque Harmonia. Beleza, falei pra ele. Toca, chama aí. Mas não vai ser comigo que o senhor vai. Disse, como assim? Aqui, ó, já tô indo buscar o ponto passageiro. Mentira. Sai vazio. Não, eu não. Eu não faço isso. Poderia fazer 50 pila. Toca. Os caras até pagariam se fosse o caso. Mas eu não faço isso. Me julguem, me critiquem, me joguem pedras. Eu vou aceitar matar no peito. E agora tô rodando vazio pela Dr. Flores. E o estagiário tá fazendo sacanagem comigo. Só tá mandando corrida pra Vila Jardim e pro bairro Partenon. E nada mais. Ah, que loucura. 15 para as 8 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Tô aqui no bairro do Humaitá, frente ao condomínio Rossi Mais, onde eu deixei o Rodrigo, meu último passageiro. Nossa viagem, eu recebi uma mensagem lá no Insta. Um abraço então para o amigo Everton Machado, que mandou essa mensagem. Ele dizendo que ele perdeu a esposa dele essa semana. Tá passando por um momento terrível. E que os meus vídeos são os únicos momentos de alegria que ele consegue tirar. Que eu consigo tirar algum sorriso da vida dele. Ah, não sei nem o que dizer, me pegou assim, ó. De jeito essa mensagem. Já respondi pro Everton ali no Insta. Queria desde já dedicar esse vídeo então a ele, a esposa dele que nos deixou. Não sei as circunstâncias, mas isso é irrelevante. Quando tu perde alguém querido, próximo, é sempre um momento muito complicado na vida de cada um de nós, né? E não tem palavras para isso. A gente nunca tá preparado, eu acho, para esses momentos, né? Então força aí, meu bruxo, força aí. O Everton é o motorista do 149 que outro dia quase passou por mim na saída do posto Barcelona, lá na Getúlio. Eu comentei aquele dia. Força aí na pista, força aí na tua rota. Foco no trabalho. E força, né? Força que as coisas vão se ajeitar de alguma maneira. Enfim, não sei nem o que te dizer. Um abraço, meu amigo. Feito. 9h30 da noite, aqui no beco Pedro
Bittencourt, na Vila Nova. Aqui tem um caminho, um beco, que eu acabei de descobrir com o Lorenzo, que dá para acessar a Coab, para ele pegar o Coab no final da linha. Uma curiosidade sobre essa rua: quando eu comecei lá em 2017, bem no comecinho da minha vida como motorista aplicativo, o outro dia inclusive falei sobre a rua Carlos Estevão lá no Leopoldina, né? Que eu tinha receio de ir lá e tal, eu tinha medo mesmo no começo, porque lá naquela rua assaltaram alguns motores de aplicativo naquela época lá, e daí saiu notícia e tal, enfim. E aqui nessa rua também mataram um cara que era motorista de aplicativo, e aqui mataram. E daí, né, o pessoal comentou e aquela coisa toda, e blá blá blá. Os grupos de WhatsApp, né, rádio WhatsApp. Eu tinha, até que um dia eu vim aqui, mas não tem nada demais, é só uma rua sem saída. Mas eu sempre espiado, né, com receio e tal. E daí depois a investigação chegou à conclusão que não era assalto, nada. Não, o fato dele ser motorista de aplicativo não tinha nada que ver com a história do assassinato. Parece que o cara estava envolvido com a mulher de alguém que não deveria. Mas eu não tenho certeza sobre a questão. Eu sei que eu fiquei com receio, com a dúvida, com o pé atrás de vir aqui, por causa daquela coisa, né? Coloco na tua cabeça, principalmente quando o cara novato tá tentando aprender e conhecer a cidade. Enfim, tô aqui na rua Tio Superti já, em direção ao Cafofo do Sol. Já fiquei off. Agora parou lá, tinha parado na última meia hora. Eu tava lá na Padre Chagas, na Fernando Gomes, na verdade. E daí eu fiquei ali uns 10 minutos até que tocou essa corrida pra cá, já direcionado. E bati a meta durante essa corrida aí. Detalhe, o Lorenzo entrou no carro, peguei ele ali na Guete, e na mesma hora, imediatamente, ele recebeu uma ligação. Esqueci de perguntar o nome do amigo dele. Recebeu uma ligação do amigo dele, que estava junto com ele no prédio onde ele chamou, né? E amigo dele me segue e tal, e não sei o que, falou além do canal, dá moral pra esse cara aí, que ele fala das véia gordas. Eu disse, não, negativo, eu não falo de véia gorda nada, eu falo de véia e das gordas fedorentas com cara de capivara. Agora, véia gorda fedorenta com cara de capivara eu não lembro de ter falado, mas pode ser que sim, pode ser que não. Dito isto, vamos embora então. Vamos pra casa, tô bem pertinho de casa, meta batida e nada mais. E eu gostei da sexta-feira e foi bom. E era isso. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem em suas redes sociais, e que não foram, faça aí imediatamente. E só para lembrar vocês, os meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E a hashtag para tu deixar no comentário, e eu tenho certeza que tu chegou até o final desse vídeo, é hashtag véia gorda. Me desculpe as véias, me desculpe as gordas, mas eu não posso perder a oportunidade. Hashtag véia gorda. Deixa lá que eu vou ter certeza que tu chegou até o final desse vídeo. Fui.